seja bem-vindo! É um prazer estar aqui com você. Eu sou o professor Miller Nogueira. Nesta temporada Top 10 do projeto Conquistar, eu vou ser o seu professor de língua inglesa e você vai ser o meu melhor aluno. Antes de começarmos o nosso aulão, já segue as nossas redes sociais, @conquistar.seducan, e não esquece de utilizar a hashtag Conquistar22. O nosso episódio é, claro, de língua inglesa. Text Interpretation, Cognates and False Cognates. Interpretação textual, cognatos e falsos cognatos. Então vamos ao nosso aulão. Então, para começarmos o nosso aulão, eu já trago para você o nosso primeiro desafio. Então, observando essa imagem, o que você acha? Lunch ou snack? Façam suas apostas e já já a gente volta com a resposta. Então, voltamos com a nossa resposta. E aí, lunch, um clássico falso cognato, lembra o termo lanche em português, mas lembrando que lunch em inglês significa almoço. Portanto, a resposta correta é snack, que em português significa lanche. As provas de vestibulares, elas costumam utilizar essas expressões chamadas de falsos cognatos para causar equívocos nos candidatos. E por isso, nós precisamos conhecê-las e estarmos atentos. Devemos aprender a utilizá-las a nosso favor, claro, né? Para interpretar de forma mais precisa os textos que a gente vai encontrar nas provas dos vestibulares. Além disso, também iremos utilizar os cognatos com essa mesma missão, que é gabaritar a sua prova nas questões de inglês, mesmo sem conhecer muito a língua inglesa. Mas você deve estar se perguntando, cognatos, falsos cognatos são de comer? Vem comigo que eu te explico. E vamos nos livrar das pegadinhas. Então agora vamos ao nosso conteúdo. E nesta aula, nós vamos aprender a utilizar as palavras cognatas e conhecer sobre aquelas que são falsos cognatos, como um auxílio na interpretação textual, ajudando você a gabaritar as questões de inglês nas provas de vestibular. Você sabia que a língua portuguesa tem origem no grego e no latim e que, historicamente, a língua inglesa sofreu influência do latim e do grego também? Os cognatos, eles representam em média 25 a 30% de um texto em inglês. E, claro, nós podemos usar isso a nosso favor, nas provas de vestibulares como o Enem, por exemplo. Então, nosso personagem já está nos dando uma dica importante. Diz o seguinte: Hey guys, list all the cognates you find. Então, já anota essa diquinha aí, listar todos os cognatos que você encontrar. E, claro, você precisa praticar o que você está aprendendo hoje, no caso, a técnica de leitura, utilizando aí cognatos e falsos cognatos, para você conseguir reduzir o seu tempo, né, de resolução das questões de inglês nas provas que você vai fazer. Então, estude diversos gêneros textuais, né, notícias, músicas, poemas, HQs, tirinhas, né, para você conseguir se familiarizar melhor com a técnica de leitura e, claro, conhecer também melhor tanto os cognatos, mas principalmente os falsos cognatos, e anotar, porque o fato de anotar vai ajudar você a reter melhor as informações, tá certo? Então, pessoal, é por isso que existem tantas palavras parecidas, tanto em grafia quanto em significado entre os dois idiomas. No caso, estamos falando do inglês e do português, né? Como eles têm ali as línguas originárias, né? As línguas ancestrais que formaram esses dois idiomas, então eles vão ter palavras assim muito similares, né? Então, esses são os nossos cognatos. Mas e os falsos cognatos? O que seriam?
Então, os falsos cognatos, eles podem ser entendidos como palavras escritas de modo similar, mas que têm significados ali que são diferentes. Ou seja, no português você entenderia uma coisa, mas na verdade está dizendo outra. Ou seja, vai lhe levar a um erro e por isso a gente precisa conhecer os falsos cognatos, porque eles sempre caem nas provas do Enem, nos vestibulares, como uma pegadinha que funciona ali como eliminação de candidatos, tá? Então, nós não queremos a sua eliminação, nós queremos a sua aprovação e por isso esta aula para lhe ajudar. Então, muitas vezes, por derivarem das mesmas línguas ancestrais, como o latim, por exemplo, né, ou o grego, elas possuem grafias e até mesmo os sons semelhantes, né? Como você não vai ter o som na hora da prova, nós vamos nos ater, claro, apenas à parte de leitura, não é? Então, agora a gente vai ver um exemplo bem clássico no nosso VT. Então, observe o seguinte, que nesse exemplo vai ficar claro aí para você a confusão que os falsos cognatos podem causar e, em algumas situações, podem até nos colocar em situações constrangedoras. Então, na nossa primeira porta, nós temos ali push, e o nosso personagem tentou puxar a porta, só que ela não abriu, né? E agora vai entrar em cena ali o nosso guarda, digamos assim, né? O nosso agente, que vai ajudar o nosso personagem. Ou seja, nós temos uma segunda porta ali que está escrito pull. E aí o nosso personagem agora entendeu que pull significa puxar e não empurrar. Então, em inglês, o termo push significa empurrar, no caso seria a primeira porta, o personagem teria que empurrar, diferente do que a semelhança na grafia faz parecer, não é que empurrar. Então, o exemplo é um clássico dos falsos cognatos. Puxar, em inglês, se diz pull. No caso, é o que o nosso personagem utilizou, aquela nossa segunda porta, tá certo? Então, na língua inglesa, os falsos cognatos também são conhecidos como false friends, ou também pode ser chamado de fake friends. Fake é até uma palavra mais conhecida, né? Principalmente no cenário atual que a gente vive. Foi uma palavra muito utilizada nesses últimos anos. E os nossos falsos cognatos, eles podem ser divididos em duas categorias diferentes, que são os puros e os eventuais. Vamos entender o que significa falsos cognatos puros e eventuais. Então, os puros são palavras que apresentam significados completamente diferentes para cada idioma, apesar de parecerem graficamente entre si, né? Ele só parece, mas o significado dele é completamente diferente daquilo que você está entendendo, no caso, no português. Na nossa tabela, então, nós temos aí alguns exemplos de falsos cognatos puros. O nosso primeiro exemplo, que também é um clássico, é o falso cognato college, que em português, se você nunca tiver visto esta palavra, você pode ser induzido a entender como significando colégio. Mas college significa faculdade, né? O que é totalmente diferente de colégio. O nosso segundo exemplo, nós temos a palavra argument, que em português você pode, à primeira vista, entender que seria argumento, mas, na verdade, significa discussão, né? Então, por isso ele é puro. Ele parece, ele apenas parece que significaria argumento, mas significa coisa totalmente diferente. O nosso outro exemplo é a palavrinha journal, né, que você poderia ser tentado a entender isso aí como jornal, mas na realidade significa diário. O nosso outro exemplo é a palavra agenda. Agenda. Muito parecido ficaria tanto em som quanto em grafia em português, né? Você poderia ser levado a entender como agenda. Mas olha o significado.
vai significar pauta ou discussão do dia, dependendo do contexto. E o nosso último exemplo, nós temos aí anthem, anthem, que em português parece com antena, mas não tem nada a ver com isso, né? Significa hino, o hino nacional de alguma pátria, né? Por exemplo, o nosso hino nacional brasileiro é anthem. Já os eventuais são os falsos cognatos que apresentam diversos significados, ou seja, ora ele vai ser um cognato, ora ele vai ser um falso cognato, isso vai depender do contexto, né? Então aí, os nossos falsos cognatos eventuais são aqueles que podem ser semelhantes entre idiomas diferentes, no caso, o português e o inglês. E tais palavras, elas podem ser conhecidas como polissêmicas, ou seja, tem mais de um significado. Aqui na nossa tabela nós temos os seguintes exemplos. O primeiro exemplo é a palavra medicine. Lendo a palavra, você pode entender como medicina. Dependendo do contexto, de fato, pode significar medicina. Ou vai significar também remédio. Nesse caso, se pelo contexto a palavra medicine significar remédio, seria um falso cognato. Por isso é eventual, né? A palavra já induz a isso. Ora é um cognato, ora vai ser um falso cognato, como está no exemplo, né? Medicine tem mais de um significado. Medicina ou remédio. O nosso segundo exemplo, nós temos service. Em determinados contextos, pode significar serviço. Aí, nesse caso, se a palavra service significar serviço, vai ser um cognato. Mas, se dependendo do contexto significar cerimônia religiosa, aí service seria um falso cognato. O nosso outro exemplo é a palavra justice. Justice, que você já pode ter visto por aí, por exemplo, no desenho Liga da Justiça, né? Então, dependendo do contexto, justice vai significar justiça, mas em algum outro contexto pode significar magistrado. Nesse caso, justice atuaria como um falso cognato. O nosso penúltimo exemplo é a palavra union, que em português você pode entender como união, dependendo do contexto, e de fato pode significar isso, ou seja, seria um cognato, mas dependendo novamente do contexto, poderia também significar sindicato, algo completamente diferente de união, né? Nosso último exemplo, nós temos a palavra bachelor, que em alguns contextos vai significar bacharel, né? Algo relacionado aí ao nível acadêmico, como graduado, tem bacharel, dependendo da graduação que você está fazendo, né? Alguns serão licenciaturas e outros serão bacharel. Então, em alguns contextos, bachelor vai significar bacharel. Mas, em outro contexto, vai significar algo completamente diferente, que no caso seria solteiro, né? Então, por isso, a importância de nós conhecermos os nossos falsos cognatos principalmente, tá bom? Então, nosso desafio é o seguinte: quais dessas palavras são falsos cognatos? Nós temos aí a primeira palavra, attend, a segunda palavra, economy, a terceira palavra, costume, application, different e offensive. Novamente. Attend, economy, costume, application, different e offensive. Quais dessas palavras são falsos cognatos? Você já sabe? Vou dar um tempinho para você raciocinar.
Então agora vamos ver se você se deu bem neste desafio, se você acertou quais eram os falsos cognatos. Vamos conhecer a nossa resposta. E a resposta era attend, costume e application. Esses eram os nossos 3 falsos cognatos. Por quê? Porque o verbo attend, ele não tem nada a ver com atender. O significado mais comum é o de assistir e participar. Portanto, o nosso primeiro falso cognato naquela lista de 6 verbos. O segundo era costume, né? Por quê? Porque ela é uma palavra que pode enganar facilmente aí quem não sabe o significado, né? O que não vai ser o seu caso, felizmente. Então, diferente do que muitos imaginam, costume não significa costume, e sim fantasia. E application, porque application não significa aplicação, significa inscrição, registro, uso, aplicação no sentido financeiro ou investimento. Então, ele tem vários significados e, em todos eles, ele vai ser um falso cognato. Então, agora vamos para a nossa dica com revisão. Então, vamos às nossas dicas. Pegue aí papel, caneta, seu bloquinho de anotações e preste bastante atenção nas dicas que vou lhe dar agora. A primeira delas é que você estude e pratique outras técnicas de leitura como essa, como, por exemplo, os cognatos e falsos cognatos. Isso é uma técnica de leitura. Mas nós temos outras técnicas que podem ajudar você, como, por exemplo, palavras conhecidas na língua inglesa, a previsão ou predição de palavras. Você pode utilizar skimming, scanning, enfim. Quando você vai no Google e pesquisa técnicas de leitura em língua inglesa, você vai encontrar todas essas técnicas e são de fácil compreensão. Então, você só vai precisar saber como aplicá-las e praticar, é claro, né? Além disso, estude também formação de palavras, word formation, sufixos e prefixos, porque compreender as palavras, como elas são formadas, também ajuda a compreender o que lemos, né? Já que identificando o prefixo e o sufixo, você também vai poder ter uma ideia do significado de cada palavra. É importante também que você estude textos de vestibulares para aprofundamento de vocabulário e revisão dos tópicos gramaticais que você já estudou aí ao longo do seu ensino médio e também do seu ensino fundamental, né? Toda essa sua trajetória no ensino fundamental e ensino médio. Tudo isso é útil. Tá? Espero que você tenha sido um estudante aplicado. Porque tudo isso vai ajudar você a ter o sucesso completo e a sua aprovação, claro, para o próximo nível da sua vida acadêmica, que é a tão sonhada universidade. E é claro, eu estou aqui torcendo por você. Então, a palavra cognato, ela significa parente, relacionado, ligado ou semelhante. Nesse caso, a gente vai ficar aqui com a palavrinha semelhante, não é muito parecido tanto no inglês quanto no português. Então, cognato, essa palavrinha estranha, digamos assim, significa isso aí, tá, gente? Parente, relacionado, ligado ou semelhante. Portanto, a gente pode dizer que as palavras cognatas, elas são aquelas que possuem grafia semelhante e o mesmo significado, claro, tanto em português quanto em inglês. Mas atenção, nem toda palavra, quando apresenta similaridade em outro idioma ou em outros idiomas, pode ser considerada cognata. Por quê? Porque nós já vimos que algumas são chamadas aí de falsas cognatas, lembra? Então, como é o caso das palavras parents e realize. Parents, realize. Assim, olhando logo de cara, se você não conhecer o significado real dessas palavras, você pode ser levado a entender que parents significa parentes e realize significa algo como realizar, em português, né? Mas elas não possuem esse significado que elas aparentam, né? Então, por isso, nós precisamos conhecer os nossos
false friends, os falsos amigos. Então, parent significa pais, realize significa perceber. Tá vendo só o perigo que são os falsos cognatos? Por isso, de extrema importância você conhecê-los. E baseado nisso, lembrando, fique atento a essas pegadinhas. Por pegadinhas, a gente quer dizer falsos cognatos. Muita atenção a eles, muita atenção, tá? Além disso, uma outra diquinha é você listar os cognatos mais distintos, né? Aqueles que são mais utilizados, você tentar identificar nesses textos que você está estudando para as provas dos vestibulares, quais serão esses cognatos que mais vão se apresentar. Assim também como os falsos cognatos, mas quanto mais você conhecer, melhor. Além disso, trabalhe o processo de escrita, porque vai auxiliar na memorização, né, na retenção dessas informações, tá bom? Isso também é muito importante. Além disso, você não vai precisar se preocupar com a pronúncia desses cognatos ou falsos cognatos, porque isso não vai ser importante na prova, certo? O único recurso que você vai ter ali é a leitura, né? Ou seja, o som, a fala, não é necessário, tá bom? Outra dica. Ao entender o que são e quais são os casos mais comuns desse fenômeno linguístico, ou seja, cognatos e falsos cognatos, você conseguirá saber qual é a forma adequada ao seu uso. Lembra daquela coisa do contexto também? Ora é um cognato, ora é um falso cognato, tá? Também são bem perigosos e você precisa saber quais são essas palavrinhas, né, que meio que se camuflam ali no meio do texto e você precisa saber muito bem quais são para que elas não induzam você ao erro também, tá bom? Além disso, pratique com as provas anteriores e leia gêneros diferentes para se familiarizar, como, por exemplo, poemas, notícias, música, propaganda, tirinhas, memes e etc. Tá bom? Então, seguindo todas essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir se sair muito bem nas provas dos vestibulares, tá bom? Bem, então agora vamos às nossas considerações finais. Bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula, mas antes, vamos revisar alguns pontos importantes que a gente viu no nosso aulão de hoje. Primeiro deles, você viu que entre 25% e 30% de um texto em inglês são cognatos. Significa que você vai conseguir compreender alguma coisa desse texto, né? E, para isso, temos para você justamente essa dica. Se apropriar dos cognatos, falsos cognatos principalmente, né? Por quê? Principalmente os falsos cognatos, nós vamos ter aqueles que são puros, né? Ou seja, eles apresentam um significado totalmente diferente daquilo que está se apresentando na língua portuguesa, como a gente viu na nossa tabelinha. E nós temos aqueles eventuais que são muito perigosos, porque ora eles vão ser cognatos e ora vão ser falsos cognatos, tá? Portanto, importante conhecê-los. Além disso, demos a dica para você também estudar outras técnicas de leitura, como, por exemplo, as palavras já conhecidas da língua inglesa, como, por exemplo, stop, kids, work. São palavras que eu espero que você já conheça, porque já são muito utilizadas, inclusive, na língua portuguesa, certo? Portanto, para que você não caia nas pegadinhas, preciso que você pratique, revise esta aula, se for o caso, tá bom? Revise, inclusive, as outras aulas de língua inglesa que estão disponíveis, tá bom? Aqui do Projeto Conquistar. Em relação aos cognatos e os falsos cognatos, não esqueça de quando você estiver estudando, de você anotar, porque o processo de você anotar vai facilitar a sua memorização, a sua retenção dessas palavras, tá bom? E além disso, claro, estudar utilizando o máximo de gêneros textuais possíveis, inclusive praticando por meio das provas anteriores de vestibulares, tanto de universidades quanto a própria do Enem, tá bom? E eu tenho certeza que você seguindo essas dicas e você praticando,
você vai se dar muito bem nas questões de língua inglesa, tá certo? Bem, então chegamos ao final da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer estar com você. Espero estar lhe ajudando, espero que o conteúdo que a gente trouxe para você possa lhe ajudar a alcançar os seus objetivos, que é passar no vestibular, certo? Mas antes de nos despedirmos, prepare aí a câmera do seu celular e, claro, vamos registrar esse momento. Então vamos lá, prepare aí sua câmera e agora capricha na selfie. Muito bem, agora é só postar e marcar as nossas redes sociais, @conquistar.seducam. Não esquece também de utilizar a hashtag Conquistar22. Mais uma vez, estou aqui torcendo pela sua aprovação. Muito obrigado. Thank you so much. Bye bye.